Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso ateliê Linhas e Fios. E hoje eu vou te convidar para pegar a sua agulha de crochê, escolher um fio da sua preferência. Eu tô aqui com o fio náutico Slim da Círculo de 3 milímetros para produzir mais uma peça em crochê. Então já me acompanha aqui nesse vídeo, nesse passo a passo, já separa os seus materiais. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, que toda semana temos passo a passo novo por aqui. Então vem comigo, vamos produzir uma bolsa. Pessoal, nós vamos começar ali com um nó corrediço, tá? E nós vamos fazer aqui mais ou menos 30 correntinhas. Lembrando que eu tô usando o fio de 3 milímetros. Se você for usar o fio de 5 milímetros, talvez você faça algumas correntinhas a menos, ok? Para dar o tamanho ali que você deseja para sua peça. Então, eu vou seguir aqui fazendo 30 correntinhas para a gente dar início aos pontos e começar a desenvolver a nossa peça. Nós vamos fazer as correntinhas ali até atingir aproximadamente cerca de 20 centímetros de comprimento, que vai ser ali a largura, né, da nossa bolsa. Feito aqui as correntinhas, eu vou medir com a fita para vocês verem ali a quantidade, né? Eu observei ali que faltava um pouco, então segui fazendo mais correntinhas para complementar, tá bom? Vou vir com a fita métrica para fazer a medição ali, né? E atingimos ali cerca de 20 centímetros, 21 centímetros. Nós vamos pular a primeira correntinha, né? Então, vai ficar ali com mais ou menos 20 centímetros. Nós vamos trabalhar nessa alcinha de baixo das correntinhas, tá bom? Então, nós vamos pular a primeira, vamos vir na segunda e vamos fazer pontos baixos, tá? Ponto baixo, aquele mais simples do crochê. Laça o fio através da correntinha, laça novamente e retira. Então, um movimento super tranquilo. Esse é o ponto que nós vamos fazer toda a estrutura da nossa bolsa, com exceção do acabamento final, que ali vamos trabalhar o meio ponto alto. No mais, trabalharemos tudo em ponto baixo, tá ok? Vamos seguir até o final dessa primeira carreira. Agora, para a segunda carreira, nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Então, vamos ter bastante atenção. No final ali, feito todos os pontos, a gente faz uma correntinha para subir, virar o trabalho, né? Vira o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar só na alça de trás do ponto de base, né? Normalmente a gente trabalha duplo, mas nós vamos usar só a alça de trás do ponto de base. E vamos pegar uma alça da base ali das correntinhas iniciais, ok? Então, essa primeira carreira fica um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas nas próximas já vai ser mais tranquilo. Então, lembrando, pega na alcinha de trás do ponto de base e vamos lá nas correntinhas e vamos pegar uma das alças também. E vamos fazendo ali os pontos baixos. Esse ponto, ele dá muita estrutura para sua peça. Então, fica uma peça bem encorpada mesmo, né? É um ponto muito interessante para fazer peças assim mais estruturadas, né? Como no caso dessa bolsa. Aqui eu tô usando um fio de 3 milímetros, mas se você quiser usar o fio de 5 milímetros, fica mais grosso, mais firme ainda, né? Então, fica um resultado muito bacana. Então, nós vamos seguir fazendo esse ponto, né? Pelas próximas carreiras, executando esses pontos baixos até completarmos ali todo o padrão da nossa bolsa. Tô fazendo aqui com bastante calma, tá? Para quem tem alguma dificuldade, conseguir observar bem. Se precisar, volta o vídeo. Ó, chegamos aqui no final da segunda carreira, tá? A gente só não vai fazer na correntinha que usamos para subir, mas vamos seguir fazendo os pontos, né? No final da carreira, como sempre, faz uma correntinha e vira o trabalho. Novamente, vamos pegar na parte de trás e na alcinha que ficou da carreira anterior, tá ok? Então, sempre vai ter a alcinha da carreira anterior vai estar disponível para fazer essa laçada passando pelas duas alças, tá? É um ponto bem tranquilo de fazer, um pouquinho diferente, mas o resultado vale muito a pena. O resultado vale muito a pena. Fica bem estruturado, não fica com buracos.
aparentes na trama, a trama fica bem fechadinha e, como eu falei, dá uma estrutura super interessante. Então, nós vamos seguir neste padrão até atingirmos a altura ali de cerca de 40 centímetros, tá? Tô mostrando para vocês aí como fica o resultado, né, da peça. Vai dar certo, mesmo se você estiver achando estranho agora, confia no processo que vai dar certo. Aqui, ó, eu já fiz todas as carreiras, cheguei, né, na medida ali de 40 centímetros. E agora, a gente vai fazer aquele detalhe da parte da frente da bolsa. Mas antes, né, nós vamos fechar aqui os pontos. Então, em vez de pegar só a alça de trás, nós vamos pegar as duas alcinhas e aquela terceira que fica na parte de baixo, tá vendo? Passamos por 3 alças para fazer os nossos pontos baixos. Então, faz o primeiro ponto baixo. Na sequência, a gente já vai fazer o meio ponto alto. Então, o primeiro ponto vai ser um ponto baixo, depois nós vamos fazer meio ponto alto e um ponto baixíssimo, pegando essas 3 alças sempre para fechar ali o trabalho, tá? Então, fizemos o ponto baixíssimo, agora vamos ali com meio ponto alto. Então, vai ser um meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto e um ponto baixíssimo por toda essa carreira, tá? Lembrando de pegar sempre as 3 alças e vamos executando assim. Eu vou executar com vocês mais alguns pontos, para quem tiver alguma dúvida, conseguir sanar ali na visualização. Tô conferindo aqui, ó, o resultado fica diferente, fica uma trama bem bonita, pra gente fazer um acabamento diferenciado nessa bolsa, tá? Então, vamos repetir esse processo por toda a carreira e no último ponto, aí a gente faz um ponto baixo para finalizar. Após isso, né, a gente vai precisar fazer uma outra carreirinha também para colocar ali o detalhe do fecho, tá? Para conseguir fixar o fecho, para não ficar muito grosso, a gente vai ter que passar uma outra carreira após essa. Mas com certeza essa carreira que a gente está fazendo em meio ponto alto e ponto baixíssimo dá uma estética super especial para a peça. Finalizada ali a carreira, já deixei o ponto baixo, ó. Como ficou bonito esse acabamento. Aí agora, pessoal, a gente vai seguir fazendo pontos baixos por toda a volta da nossa peça, tá? Por todo esse retângulo. Então, eu vou entrar aqui sempre na alcinha que ficou para cima, né? A gente pula ali o nozinho e vamos fazendo ponto baixo, carreira por carreira, para fazer o contorno da nossa peça e preparar ali, né, a carreira de base para fazermos as costuras das partes laterais da nossa peça, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo pontos baixos por toda a volta. Ó, feito aqui os pontos baixos, né, por toda essa lateral, como ficou o resultado, ó. Ficou um acabamento bem retinho, sem curvas. E agora a gente vai fazer os pontos baixos aqui sobre essa carreira com uma textura diferente. Então, nós vamos seguir fazendo os pontos baixos, porque essa carreira vai ser a carreira que nós vamos utilizar para fixar o fecho. Então, ela não pode ser muito grossa, tá? Então, vamos pegar só a alcinha aqui de fora e vamos fazer os pontos baixos tradicionais aqui, uma carreira mais fina para melhor fixação. Então, vamos fazendo ponto baixo sobre todos os pontos, sejam eles meio ponto alto ou ponto baixíssimo, tá vendo? Igual eu faço ali no vídeo, tá? Vamos fazer essa carreira, ó, como fica a estética, fica bem bonito, fica aquele detalhe numa textura diferente da trama, o resultado fica muito bom. Vou finalizar essa carreira e aí nós vamos para a próxima parte da nossa bolsa. Essa é a parte maior, né, a peça maior, e agora nós vamos fazer as laterais na sequência. Então, assim que finalizar essa carreira, já vamos ali para os arremates dessa peça maior e vamos começar ali a confeccionar as laterais.
Ó, finalizado aqui, pessoal, esse foi o resultado, tá? Da carreira completa. Vamos medir aqui novamente, ó, ficou com cerca aí de 41 centímetros por 21 de largura, tá? Agora, nós vamos reservar essa peça e vamos começar agora a fazer as laterais, tá bem? Para as laterais, a gente vai começar executando as correntinhas. Então, fiz um nó corrediço ali. Vou fazer aqui 9 correntinhas, tá? Pra ficar com uma largura interessante. E aí, nós vamos fazer os pontos baixos no mesmo modelo que nós fizemos toda a estrutura da bolsa, ok? Vamos fazer uma carreira de pontos baixos, né? Na alcinha de trás, como já havíamos feito. Executando pontos baixos, então serão 8 pontos baixos na primeira carreira ali, nas correntinhas. Vou fazendo aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários do vídeo, tá bom? Que eu vou tentando saná-los ali na medida do possível. E também nos sigam nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana eu trago o passo a passo. Lá no nosso Instagram também, se você quiser votar nas nossas enquetes para escolher qual a próxima peça que nós vamos trazer, nos mandem aí dicas e sugestões de conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui, tá bom? Faço isso com muito carinho. Gente, fechamos aqui a primeira carreira, tá? E aí, vamos fazer uma correntinha para subir. Essa é a largura que vai ficar ali às laterais da nossa bolsa. E vamos seguir com aquele ponto, pegando a alça de trás da parte de cima e da carreira de base. Gente, eu uso esse truque aí para já ir arrematando o fio. Então, eu sempre coloco ele no meio para otimizar o meu tempo. Assim, depois eu não preciso ficar ali com a agulha de crochê embutindo, né? Essa ponta de fio que sobra. Então, essa é uma dica aí que você pode estar usando no seu dia a dia para te poupar dos arremates. A maioria das crocheteiras não gosta muito da parte de arremate, porque fazer o crochê é uma delícia, mas o arremate, na minha opinião, nem tanto. Então, vamos fazer aí até atingir ali aproximadamente 12 centímetros, tá? Eu vou reproduzindo aqui os pontos. E já eu volto com vocês para concluir as laterais, tá bem? Quem tiver dúvida, comente aí. Volte o vídeo para rever algum detalhe que você deixou passar. E vamos produzir essa bolsa, hein? Depois me marquem aí para eu acompanhar os resultados de vocês. E tá, consegui atingir o tamanho ali que desejava, então agora eu vou fazer aquela carreira fechando, pegando as 3 alças, tá vendo, ó, as 2 de cima e a da lateral, pra ficar bem fechadinho ali a borda, não ficar com esse degrau, né, dos demais pontos. Então, na última carreira a gente faz dessa forma. Eu vou finalizar essa carreira aqui, já vou tirar a medida pra vocês acompanharem ali o tamanho que tá ficando. Essa parte é livre, né? Caso você queira uma bolsa mais alongada, maior, você pode aumentar a quantidade de carreiras, tanto, né, da parte principal quanto aí das laterais. Ó, finalizamos, tá? Já vou tirar a medida aqui pra vocês verem o tamanho que vai ficar, né? A profundidade da minha ficou com 12 centímetros. E agora eu vou fixar na bolsa. Tem gente que opta por fazer costurando à mão, né? Com a agulha de tapeceiro ali. As peças que eu consigo, eu prefiro costurar elas no crochê mesmo, tá? Então, eu vou pegar a parte que não tem a textura da tampa da bolsa, tá ok? E vou vir aqui, ó, vou puxar uma correntinha para a parte superior, porque eu quero que essa costura fique pro lado de fora, tá? Então, vou vir aqui, ó, e vou prender nas alcinhas que estão para cima, passando ponto baixíssimo, unindo as duas partes, tá? Então, eu vou vir fazendo ponto baixíssimo por toda a borda, fixando essa lateral já na medida certa da minha bolsa. Gente, vai dar super certo.
começo já por essa lateral para eu não precisar ficar marcando cada canto. Mas se você quiser usar o marcador de pontos, né, e fazer a marcação ali primeiro, você pode fazer também. Mas desse jeito que eu tô mostrando para vocês, não tem erro, tá? É super simples e o resultado fica excelente. Então, ali você já costura fazendo crochê, passando ali os pontos baixíssimos, né, por toda a volta. E já vamos ficar com essa bolsa praticamente finalizada. Esse processo você vai repetir nas duas laterais, tá? Quando você for fazer a segunda lateral, meça ali, veja se o primeiro ponto vai estar na mesma linha do outro. Aqui na quina, gente, precisa ficar bem certinho para não estufar, tá? Então, não aumente ponto nenhum, não coloque nenhum ponto a mais. Vá de uma alça a outra. Que a gente já tá fazendo ali nas correntinhas que nós iniciamos a lateral. Então, é um ponto baixíssimo para cada ponto. Vai dar super certo. Eu tô executando aqui bem devagar pra gente poder fazer juntas. E como eu sempre falo, se surgir alguma dúvida, entre em contato que a gente vai sanar. Pessoal, já tô finalizando aqui o último ponto baixíssimo e eu recomendo para vocês deixarem um pouquinho da linha, tá? Para dar uma reforçada nesse último elo aqui. Queima e arremata. Nós vamos repetir o mesmo processo na outra lateral da bolsa, tá? Olha como fica bem certinha a costura e fica com essas correntinhas pro lado de fora. Fica um acabamento bem bonitinho. Esse bico também é só empurrar pra dentro, que vai ficar bem fechadinha, bem certinho. Agora eu vou fazer do outro lado e eu já volto com vocês para a próxima etapa da nossa bolsa. Finalizado aqui os dois lados, ó, ficou na mesma linha, tá? Coloquei a agulha ali. Agora, vamos costurar a segunda alça no mesmo formato, gente. Fiz a medição, vou costurar da mesma maneira que costurei a primeira lateral, tá? Essa parte não tem segredo, é bem tranquila de fazer e adianta muito trabalho, né? Feito desta forma, direto no crochê, utilizando ali os pontos baixíssimos.
Ó, concluído com sucesso, agora eu vou fazer os arremates. Já vamos vir aqui, ó, pra colocar o fecho. Gente, fica muito bonita. E no fio náutico, que tem esse brilho, de verdade, o círculo tá de parabéns. E se alguém quiser me mandar um fio pra testar, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais, tá? Que eu passo os dados pra vocês mandarem um fio pra gente produzir alguma peça. Eu escolhi esse modelinho de fecho, tá? Acho que funciona muito bem pra essa bolsa. Eu vou fixar ele aqui, já marquei mais ou menos o centro ali, aonde que eu vou fixar, tá? Vou colocar ele aqui na bolsa, medir o meio certinho e fixar ele nessas laterais. Fecho colocado. Ai, gente, tô apaixonada. Tá muito bonita essa bolsa, muito estruturada. Muito bonita, eu amei esse fecho também, que eu adquiri lá na Casa das Linhas Londrina, tá? Esse fecho é da Casa das Linhas, tem várias opções e cores, mas como a bolsa é prata, acho que super combinou. Pessoal, vamos começar a nossa alça, a alça de mão. Vou fazer ela uma alça bem estruturadinha para combinar com a bolsa, então eu começo fazendo aqui correntinhas. Eu tô com o fio de 3 milímetros, tá? Se você estiver com um fio de 5 milímetros, eu recomendo fazer menos correntinhas, tá? Vamos fazer aqui pro 3 milímetros, vamos fazer com 9 correntinhas. Para o 5 milímetros, você pode fazer só com 6, tá? Eu vou demonstrar aqui como faz essa alça. Finaliza as correntinhas, prende com um ponto baixíssimo. E agora, você vai fazer pontos baixíssimos só na alça de cima, tá bem? Vai ficar fechadinho ali um círculo, você vai passando ponto baixíssimo nas alças de cima. No começo é meio estranho, mas depois você vai ver que vai dar super certo e o resultado vai ficar lindo. Então, lembra, pega só a alcinha de cima e passa o ponto baixíssimo, que é como se fosse uma correntinha, porém fixada na trama já existente, tá? Então, aqui eu vou continuar fazendo os pontos baixíssimos até atingir o tamanho da minha alça de mão. Finalizei aqui a minha alça de mão, vou medir para ver com quantos centímetros ficou. Ó, no meu caso aqui ficou com mais ou menos 23 centímetros, tá? Essa é mais ou menos a média de tamanho ali, de 22 a 23 centímetros. Agora eu vou arrematar. Fiz ali o ponto baixíssimo, só cortei a linha. Vou passar com agulha de tapeceiro. Vou pegar essas alcinhas de cima, tá? Eu gosto de costurar dessa forma, esse modelo de alça. Vou pegando as alcinhas de cima, vou costurando ali, passando a agulha com a linha e depois eu vou fechar, como se fosse um círculo mágico, invertido, tá? Vamos fechando aqui, já tô finalizando. É só puxar a linha que vai fechar, tá? Agora a gente vai esconder essa linha, fazendo uns arremates ali internos. Então, eu venho, passo por dentro da alça para não ficar aparecendo pro lado de fora, tá? E vou fazendo os arremates aqui. Faz um nozinho para ficar bem fechadinho, para não correr risco de abrir, tá? Eu pego uma linha aqui, ó, da parte de dentro para fazer esses nozinhos, para depois embutir o fio. Super tranquilo. A hora que você puxa o fio para dentro, nem aparece esse nozinho que foi dado, fica tudo para a parte interna. E essa alça ela tem uma estrutura bem firme, não precisa colocar cano ou algum reforço em linha por dentro, tá? Para dar estrutura, ela fica bem estruturada, não vai ficar uma alça mole, nem nada do tipo.
Feito aí os arremates, tá? Nós vamos fazer esse arremate dos dois lados, ó, fica imperceptível. Vou repetir do outro lado. E aí, com os arremates feitos, a gente vai pôr as argolas articuladas, tá? Então, vem aqui nessa primeira carreirinha, passa pela argola, pegando bem, dividindo bem, metade da alça para cada lado, para não ficar torta, ó. Você vai fixar essa argola articulada dos dois lados da alça. Depois a gente vai colocar na bolsa. E aí, pessoal, feito todos os arremates, a nossa bolsa tá pronta. Linda! Olha aí o resultado final. Eu tô apaixonada.